Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou de maneira inesperada. Eu, Lucas, na época com 21 anos, havia acabado de chegar em casa após um dia comum de trabalho. Não sentia nada de diferente, apenas um cansaço natural, mas nada que chamasse a atenção. Minha mãe, Irmã Maria, já estava preparando o jantar, e meu pai, Irmão João, lia a Bíblia na sala, como sempre fazia antes das refeições. Nada indicava que aquela noite seria tão diferente de todas as outras. Por volta das 18h30, enquanto ajudava a arrumar a mesa, comecei a sentir uma estranha falta de ar. A princípios achei que fosse apenas ansiedade, algo passageiro, mas em questão de minutos, a sensação piorou. Meus dedos começaram a formigar, como se estivessem dormentes, e uma fraqueza tomou conta do meu corpo. Tentei disfarçar, mas minha mãe percebeu que algo não estava bem. Ela me olhou com preocupação e perguntou: "Filho, você está pálido. O que está sentindo?" Eu respondi tentando manter a calma: "Não sei, mãe. É como se não conseguisse respirar direito. Minhas mãos estão doendo e meu peito está apertado." Meu pai, ao ouvir isso, levantou-se imediatamente e colocou a mão na minha testa. Não estava com febre, mas meu pulso estava acelerado. Ele me fez sentar e perguntou se eu queria que chamassem um médico. Naquele momento, uma onda de medo me invadiu. Nunca havia passado por algo assim e não sabia o que estava acontecendo. Mas mesmo com medo, uma voz dentro de mim dizia: "Confia no Senhor." Então respondi: "Vamos esperar um pouco. Talvez passe." Mas não passou. Pelo contrário, os sintomas pioraram rapidamente. Minha respiração ficou tão superficial que parecia que eu não conseguia encher os pulmões. Minha boca secou, e uma tontura forte me fez segurar na cadeira para não cair. Minha irmã mais nova, a irmã Ana, que estava no quarto, ouviu o barulho e veio correndo. Ao me ver naquela situação, ela começou a chorar. Minha mãe então pegou o telefone e ligou para o irmão Carlos, um dos servos mais experientes da nossa congregação, que morava perto de nós. Ele atendeu rapidamente, e minha mãe explicou a situação com a voz trêmula. O irmão Carlos não hesitou. Disse que viria imediatamente e que já avisaria ao irmão Pedro, o ancião responsável pela nossa região, para que orassem por mim. Enquanto esperávamos, meu pai me fez deitar no sofá e colocou um travesseiro embaixo dos meus pés, como tinha visto fazer em casos de desmaio. Mas eu não desmaiei. Fiquei ali com os olhos abertos, sentindo o corpo pesado e a respiração cada vez mais difícil. Era como se uma mão invisível estivesse apertando meu peito, impedindo o ar de entrar. Quando o irmão Carlos chegou, cerca de 20 minutos depois, eu já estava em um estado pior. Ele entrou, olhou para mim e, sem dizer nada, ajoelhou-se ao meu lado e começou a orar em voz alta: "Pai Celestial, olha para este teu servo, que está sofrendo. Tu conheces a sua dor, tu sabes o que ele está passando. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor o livre deste mal. Que a tua mão poderosa o toque agora mesmo e o restaure. Não deixes que o inimigo se alegre com o sofrimento do teu povo. Fortalece a fé deles, Senhor, e nos dá paz." Sua voz era firme, cheia de autoridade espiritual, e aquilo me trouxe um pouco de alívio, mesmo física ainda me sentindo muito mal. Enquanto o irmão Carlos orava, meu pai e minha mãe também se ajoelharam e começaram a clamar a Deus. Minha irmã Ana, que estava assustada, seguiu o exemplo. Eu, mesmo com dificuldade, tentei juntar minhas mãos e orar também, mas as palavras não saíam. Só conseguia repetir mentalmente: "Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda." Foi então que senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse rasgando por dentro. Gemi baixinho, e minha mãe, ao me ouvir, começou a chorar. O irmão Carlos, percebendo que a situação estava se agravando, pegou o telefone e ligou para o irmão Pedro, que já estava a caminho. O irmão Pedro chegou acompanhado do irmão Mateus, outro servo dedicado da congregação. Ao me verem, seus rostos ficaram sérios. O irmão Pedro aproximou-se e colocou a mão na minha cabeça. Sua voz era calma, mas cheia de fé: "Irmão Lucas, você está nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Deus é maior do que qualquer enfermidade. Vamos orar juntos, e Ele vai te curar." Então todos na sala se uniram em oração. Era como se o céu e a terra se encontrassem naquele momento. As palavras saíam com lágrimas, com súplicas, com uma fé que eu nunca havia sentido tão forte antes. Enquanto orávamos, comecei a sentir uma estranha sensação de calor no peito, como se algo estivesse se movendo dentro de mim. Não era dor, mas uma espécie de alívio que começava a se espalhar. Minha respiração, que estava tão curta, começou a se normalizar aos poucos. Os dedos que estavam formigando voltaram a ter sensibilidade. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que Deus estava agindo.
O irmão Pedro, percebendo a mudança, continuou orando com ainda mais fervor. Senhor, nós te louvamos por esta cura que já está acontecendo. Não deixes a obra pela metade. Completa-a, Pai, em nome de Jesus. Foi então que meu pai sugeriu que me levassem para a reunião de doutrina que aconteceria naquela noite na congregação. Ele disse, vamos levá-lo para a casa do Senhor. Lá entre os irmãos, com a unção do Espírito Santo, ele vai sarar completamente. Todos concordaram e mesmo fraco eu aceitei. Não tinha forças para discutir, mas no fundo, sabia que era a coisa certa a fazer. Meu pai e o irmão Carlos me ajudaram a levantar. Ainda sentia um pouco de tontura, mas já conseguia respirar melhor. Minha mãe pegou uma coberta e me envolveu, pois eu estava com calafrios. No carro, durante o trajeto até a congregação, continuei orando em silêncio. O irmão Pedro, que dirigia, colocou um CD de hinos da harpa cristã, e aqueles cânticos me trouxeram uma paz indescritível. Especialmente o hino 21, Deus é fiel, que diz, Deus é fiel, Ele te guardará. Confia nele que jamais te deixará. Aquelas palavras ecoavam no meu coração como uma promessa. Quando chegamos à congregação, os irmãos já estavam reunidos para a doutrina. Ao me verem entrar apoiado no meu pai, muitos se aproximaram com preocupação. O irmão Antônio, que estava conduzindo o estudo, interrompeu a leitura e perguntou o que havia acontecido. Meu pai explicou brevemente e o irmão Antônio, sem hesitar, pediu que todos se levantassem para orar por mim. Foi um momento de profunda união. Mais de 50 irmãos, de mãos dadas, clamando a Deus pela minha cura. Alguns choravam, outros falavam em línguas, mas todos tinham um só propósito: pedir a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Enquanto as orações subiam, senti algo extraordinário. Era como se uma corrente elétrica percorresse o meu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. Minhas pernas, que estavam fracas, ganharam força. Minha respiração, que ainda não estava totalmente normal, se regulou completamente. E então, de repente, senti uma paz tão grande que não havia palavras para descrever. Era como se Deus estivesse ali, bem ao meu lado, me dizendo, filho, você está curado. O irmão Antônio, percebendo a mudança, pediu que eu desse um testemunho ali mesmo. Com lágrimas nos olhos, contei tudo o que havia acontecido desde o início da tarde até aquele momento. Disse como Deus havia me sustentado, como a fé dos irmãos havia me fortalecido e como, naquele exato instante, eu me sentia completamente restaurado. Não havia mais dor, não havia mais falta de ar, não havia mais medo. Só havia gratidão. Após o meu testemunho, o irmão Antônio pediu que cantássemos o hino 1, Glória a Deus nas alturas, como ação de graças. E enquanto cantávamos, senti o Espírito Santo encher aquele lugar de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Era como se o céu estivesse se alegrando conosco. No dia seguinte, domingo, fui ao médico para fazer exames, pois, mesmo curado, queria entender o que havia acontecido. O diagnóstico foi alcalose respiratória, uma condição em que o corpo fica com o pH do sangue muito alcalino devido à hiperventilação ou a um desequilíbrio químico. O médico, surpreso com a minha recuperação tão rápida, disse que casos como o meu geralmente requeriam tratamento médico prolongado. Mas eu sorri e respondi, doutor, eu fui tratado pelo melhor médico de todos. Jesus me curou ontem à noite. Quando contei aos irmãos da congregação sobre o diagnóstico, todos louvaram a Deus ainda mais. O irmão Pedro, emocionado, disse, isso é mais uma prova de que Deus ouve as nossas orações. Ele não só curou o irmão Lucas, como o livrou de algo que poderia ter sido muito grave. E assim, aquele testemunho se tornou um marco na vida de muitos na nossa congregação. Vários irmãos que estavam passando por luta se animaram, e a fé de todos foi fortalecida. Hoje, 2 anos depois, olho para trás e vejo como Deus foi fiel. Aquela noite não foi apenas uma cura física, mas uma lição de fé, de confiança e de união. Aprendi que não importa quão grande seja a luta, quando estamos nas mãos de Deus, não há enfermidade que não possa ser vencida. Aprendi que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E acima de tudo, aprendi que Deus não nos abandona nas horas mais difíceis. Todo domingo, quando vou à congregação e vejo os irmãos que oraram por mim, meu coração se enche de gratidão. Às vezes o irmão Antônio pede que eu conte novamente o testemunho para os novos irmãos, e eu o faço com alegria, pois quero que todos saibam que Deus ainda opera milagres. Ele não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda sustenta. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem o ler. Que cada um saiba que, independentemente da luta, Deus está no controle. Ele conhece o nosso sofrimento e no seu tempo perfeito, Ele age. Basta confiar, orar e permanecer firme na fé. Agradeço a Deus por cada detalhe daquele dia.
pelos irmãos que oraram, pela família que me apoiou, pela congregação que me acolheu. Mas, acima de tudo, agradeço a Ele por ter me dado não apenas a cura, mas uma fé ainda maior, que a sua vontade seja feita em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Aquela noite ficou gravada na memória de muitos, mas o que poucos sabem é que os dias que se seguiram foram tão marcantes quanto o próprio milagre. Depois que o médico confirmou a cura, eu ainda sentia um peso no peito, não pela doença, mas pela responsabilidade de viver de maneira que honrasse aquele milagre. Como poderia agradecer a Deus por tamanha misericórdia? Não eram apenas palavras que ele queria, mas uma vida transformada. E foi assim que comecei a buscar mais ao Senhor, não só nos cultos, mas em cada momento do meu dia. As primeiras semanas foram de muita reflexão. Eu acordava cedo, antes do sol nascer, e ia até o quarto de oração que minha mãe tinha preparado em casa. Ali, de joelhos, eu derramava meu coração em gratidão. Não eram orações longas ou cheias de palavras bonitas, mas sim um diálogo sincero com Deus. Senhor, o Senhor me deu uma segunda chance. Não quero desperdiçá-la. Ensina-me a viver para ti. E era ali, na quietude da madrugada, que eu sentia uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito Santo que me lembrava: Filho, você é meu. Confie em mim. Um dia, enquanto orava, lembrei-me de um irmão da congregação que estava passando por uma prova muito difícil. O irmão Carlos, um homem simples trabalhador, havia perdido o emprego há meses e a família estava passando necessidades. Aquele pensamento não saiu da minha mente. Sentia que Deus estava me falando algo. No domingo seguinte, após o culto, fui até ele e perguntei como estava. Ele baixou a cabeça, envergonhado, e disse: Irmão, está difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aquela resposta me tocou profundamente. Eu não tinha muito, mas tinha um pouco guardado da ajuda que os irmãos me deram durante a doença. Sem pensar duas vezes, coloquei a mão no bolso e entreguei tudo o que tinha. Irmão, isto é pouco, mas é com amor. Deus vai prover. Naquela noite, ao chegar em casa, minha mãe me perguntou por que eu tinha dado todo aquele dinheiro. Contei a ela sobre o irmão Carlos e ela, com lágrimas nos olhos, disse: Meu filho, você está aprendendo o que é verdadeiramente ser cristão. Não é só receber, mas também dar. Aquilo me fez entender que o milagre da minha cura não era só para mim, mas para que eu pudesse ser um canal de bênção para outros. Os meses passaram e, aos poucos, comecei a participar mais ativamente dos trabalhos na congregação. O irmão Antônio, que havia orado por mim naquela noite, me chamou para ajudar nos cultos de doutrina com os jovens. No início fiquei receoso. Eu não sei falar direito, irmão. E se eu errar? Ele sorriu e disse: Ninguém aqui é perfeito, meu irmão. O importante é que você esteja disposto a servir. Deus vai te dar as palavras. E assim comecei a compartilhar com os jovens não só o que estava na Bíblia, mas também o que Deus tinha feito na minha vida. Uma das jovens, a irmã Ana, aproximou-se de mim depois de uma reunião e disse: Irmão, eu também tenho uma doença. Os médicos dizem que não tem cura. Mas depois de ouvir seu testemunho, eu acreditei que Deus pode me curar também. Aquelas palavras me emocionaram. Orei com ela ali mesmo, e nas semanas seguintes, ela veio me contar que as dores tinham diminuído. Não era uma cura completa ainda, mas era um sinal de que Deus estava agindo. Continue orando, irmã. Deus ouve as nossas súplicas, eu lhe disse. E ela continuou firme na fé. Um dia, enquanto estávamos na congregação, o irmão mais velho, o irmão Pedro, me chamou para conversar. Ele era um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria. Sentamos no banco de trás, e ele me perguntou: Você já pensou por que Deus permitiu que você passasse por essa prova? Fiquei em silêncio por um momento, porque nunca tinha parado para refletir profundamente sobre isso. Ele continuou: Às vezes, Deus permite que passemos por lutas não só para nos fortalecer, mas para que, através de nós, outros possam crer. Sua cura não foi só para você. Foi para que muitos vissem a glória de Deus. Aquilo me fez lembrar de um versículo que o irmão Antônio havia lido certa vez, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Comecei a entender que até mesmo a doença tinha um propósito no plano de Deus. Não era um castigo, mas uma oportunidade para que sua obra fosse manifestada. Com o tempo, comecei a perceber que Deus estava me usando de maneiras que eu nunca imaginei. Certas noites depois do trabalho, eu sentia um desejo forte de visitar alguns irmãos que estavam doentes ou desanimados. Não era um dever, mas um impulso do coração. Uma vez visitei a irmã Maria, que estava acamada há anos. Ela mal conseguia falar, mas quando segurei sua mão e orei, senti que o Espírito Santo estava ali confortando-a.
Depois da oração, ela abriu os olhos, olhou para mim e disse, com voz fraca, obrigada, meu filho. Eu sabia que Deus não me esqueceu. Aquela simples frase me encheu de uma alegria que não posso explicar. Outra vez, durante uma reunião de oração, um irmão levantou um pedido por sua filha, que estava com uma infecção grave. Os médicos tinham dito que se não melhorasse em 48 horas, teriam que operar. A congregação toda se uniu em oração. No dia seguinte, o irmão voltou para dar o testemunho. A febre tinha baixado e os exames mostravam melhora. Deus ouviu nossas orações, ele disse emocionado. E ali, mais uma vez, vi que Deus usa até os nossos pedidos mais simples para mostrar seu poder. Mas nem tudo foram milagres visíveis. Houve momentos em que orei por irmãos que continuaram doentes, que partiram deste mundo. Nessas horas, sentia uma dor no peito, uma pergunta sem resposta. Por que uns são curados e outros não? Foi então que o irmão Antônio me ensinou algo precioso. A fé não é só para receber o que pedimos, mas para confiar que Deus sabe o que é melhor. Às vezes, a cura que Ele dá não é a que esperamos, mas é a que nos leva para perto dele. Aquilo me fez entender que mesmo quando não vemos o milagre que desejamos, Deus está agindo de maneiras que nossos olhos não podem ver. Um dos momentos mais marcantes depois da minha cura foi quando minha avó, que nunca tinha ido à congregação, pediu para me acompanhar em um culto. Ela era uma mulher de idade, com suas crenças, mas depois de ver o que Deus tinha feito na minha vida, algo nela mudou. Naquele domingo, ela sentou-se no banco, ouvindo os hinos e as palavras do irmão que presidia. No final, quando convidei os que queriam aceitar a Jesus para se levantarem, para minha surpresa, ela se levantou. Depois do culto, com lágrimas nos olhos, ela me disse, Netinho, eu também quero servir a este Deus que te curou. Aquilo foi como um presente do céu. Ver minha avó, que eu amava tanto, dando esse passo, me fez entender que o milagre da minha cura tinha alcançado até a minha família. Com o passar do tempo, comecei a perceber que Deus estava me preparando para algo maior. O irmão Antônio e os anciãos começaram a me dar mais responsabilidades, ajudar nos batismos, visitar os novos irmãos, participar das reuniões de oração com os obreiros. Não era porque eu fosse especial, mas porque Deus estava me moldando para servir. Uma vez, depois de um batismo, um jovem que havia sido batizado veio até mim e disse, irmão, foi por causa do seu testemunho que eu decidi me batizar. Se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. Aquilo me mostrou que, sem perceber, eu estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. Mas nem sempre foi fácil. Houve dias em que a memória da doença voltava, e um medo sutil tentava entrar no meu coração. E se isso acontecer de novo? Nessas horas, eu abri a Bíblia e li as promessas de Deus. Uma que me confortava muito era esta: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. E assim, pouco a pouco, o medo ia embora, substituído por uma paz que só Deus pode dar. Um dia, durante uma reunião de jovens, um irmão perguntou, como podemos ter uma fé tão forte quanto a sua? Fiquei pensativo por um momento e respondi, não é pela minha força, irmão. É porque eu aprendi a depender de Deus. A fé não é algo que a gente cria sozinho, é um dom que vem dele. Quanto mais a gente busca, mais ele nos dá. E isso era verdade. Quanto mais eu orava, mais sentia a presença de Deus. Quanto mais lia a palavra, mais entendia seu amor. Quanto mais servia, mais ele me enchia de alegria. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me curou da doença, mas me curou de muitas outras coisas, do medo, da dúvida, do egoísmo. Ele me ensinou a amar os irmãos, a ser grato pelas pequenas coisas, a confiar mesmo quando não vejo o caminho. Aprendi que a vida cristã não é um caminho de rosas, mas é um caminho onde Deus está sempre ao nosso lado, nos sustentando. Às vezes, quando estou na congregação e vejo os irmãos cantando os hinos com fé, ou quando ouço um testemunho de alguém que foi abençoado, meu coração se enche de gratidão. Gratidão por fazer parte desse povo, por ter irmãos que oram uns pelos outros, por ter um Deus que nunca nos abandona. E quando canto aquele hino que diz, quão bom é, quão suave que os irmãos vivam em união, sinto que aquilo não é só uma letra, mas uma realidade que vivo todos os dias. Há pouco tempo, um jovem da congregação que estava afastado voltou. Ele veio até mim e disse, irmão, eu me lembro do dia em que você deu o testemunho da sua cura. Naquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu não conseguia entender por que estava afastado, se Deus era tão bom. Hoje eu voltei porque quero servir a Ele de novo. Aquilo me fez ver que às vezes não sabemos o impacto que nossas palavras e nossas vidas têm nos outros. Deus usa até as coisas mais simples para tocar corações. E assim, a cada dia, continuo aprendendo. Aprendo que a fé não é estática.
ela cresce quando a exercitamos. Aprendo que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar de Deus. Aprendo que a congregação não é só um lugar onde vamos aos domingos, mas uma família que nos sustenta em todos os momentos. Hoje, quando oro, não peço mais só pela minha vida, mas pelos irmãos, pela congregação, por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Peço que Ele continue usando minha vida, mesmo com todas as minhas falhas, para que outros possam ver sua glória. Porque no final das contas não se trata de mim, mas dele. Não se trata do milagre que recebi, mas do Deus que o operou. E se hoje alguém está lendo este testemunho e passa por uma luta, quero dizer, não desanime. Deus vê suas lágrimas, ouve suas orações e conhece seu coração. Ele não promete que a estrada será fácil, mas promete que nunca nos deixará sozinhos. E isso é suficiente. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um lembrete de que Deus ainda está no trono, ainda opera milagres e ainda transforma vidas. Que cada um de nós possa dizer com sinceridade, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. E que no final de tudo possamos ouvir dele, muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25:21. Amém.